Diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou ao Senhor, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, aleluia, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou. Irmãos, tem problema na nossa família, nas nossas vidas, que nós como seres humanos, com as nossas atitudes e com nossas experiências do nosso dia a dia, e com o nosso conhecimento, tem problemas que às vezes eu e você nós conseguimos resolver. Tem problemas que nós conseguimos resolver às vezes com a ajuda do esposo, às vezes com a ajuda do filho. Tem problema que nós conseguimos resolver às vezes com a ajuda de um pastor, às vezes com a ajuda de um obreiro, às vezes com a ajuda de uma irmã. Tem problema na nossa casa, na nossa família que às vezes, aleluia, é possível resolver com a ajuda de pessoas. Mas vai ter problemas às vezes na nossa casa, na nossa família, que só Deus ele pode resolver. O que importa de tudo isso é que nós precisamos ter o discernimento. O discernimento de nós entender que quando o problema, nós temos a capacidade de resolver, porque Deus já nos deu a capacidade, e nós ir lá e resolver. E a gente precisa ter o discernimento que quando o problema não somos capazes de resolver. E que só Deus ele pode resolver. Porque tem problemas que Deus vai permitir, que Deus te dá a capacidade de você resolver, que é para que você vá lá e faça a sua parte. E para que Deus entre depois e ele faça dele. Mas vai ter problema, irmão, que você não vai ter a capacidade de você resolver. Aí você precisa ter o discernimento para você entender que aquele problema é impossível para você. E quando nós identificamos que o problema é impossível para eu resolver, qual é a minha atitude diante dessa situação? Qual é a minha atitude diante deste problema? Eu vou recorrer ao homem, sabendo que o homem ele não é capaz de resolver? Eu vou recorrer às pessoas, porque eu sei, aleluia, que elas não são capazes de resolver? E aí o que acontece no nosso dia a dia, que às vezes tem problema na nossa casa, na nossa família, que às vezes é para Deus resolver, é para a gente buscar Deus, é para a gente pagar um preço e nos humilhar aos pés do Senhor, e pedir socorro para Ele, para que Ele entre com uma ação divina e resolve o problema. E às vezes nós não tomamos essa iniciativa, e a gente vai atrás de pessoas para resolver o problema. E aí em vez das pessoas ajudar você a resolver, porque elas não são capazes de resolver, ela vai atrapalhar cada vez mais e arrumar mais problema para você ainda. E aí o que é que vai acontecer? Em vez de você melhorar o problema, em vez de você melhorar ou resolver a situação dentro da sua casa, você vai acabar arrumando mais problema ainda. E aí em vez do problema diminuir, o problema cada vez mais aumenta. Lembra do rei Davi? O rei Davi, quando ele adulterou, aleluia, quando ele o pecou, em vez dele confessar logo a Deus e se arrepender, ele procurou justificar o seu pecado. Ele pegou o marido daquela mulher que ele já tinha adulterado com ela, mandou o chefe do exército colocar ele em frente ao exército, para que ele fosse morto pelo exército. Olha o problema que Davi arrumou. Além dele adulterar, além dele engravidar a mulher do seu servo, ele ainda destruiu e matou aquele homem ainda. Em vez de ele resolver o problema, ele aumentou mais ainda o problema.
problema. Entende isso aqui, irmão? Esta mulher, ela está com um problema dentro da sua casa. E este problema dela aqui, irmão, não é problema material, não é problema físico. Este problema desta mulher aqui é espiritual. Esta mulher, ela está com a sua filha dentro de casa, endemoniada. O apóstolo Marcos, ele vai escrever com mais detalhe, dizendo que nessa mesma mensagem, que a filha daquela mulher estava amarrada em cima de uma cama, a qual os demônios, aleluia, dominava ela, que as correntes que ela era amarrada não era suficiente para manter ela presa. Você já parou para observar que força do inimigo estava na vida daquela jovem dentro de casa? E a mulher lidando, a mãe lidando com essa situação todos os dias. Chegou um momento, irmão, que ela se cansou de ver o inimigo humilhando a sua filha dentro da sua casa. Porque às vezes nas nossas vidas, irmão, tem situação que às vezes dá até para a gente ir lidando. Tem situação que às vezes dá até para a gente ir empurrando com a barriga. Tem situação que às vezes dá até para você ir desabafando com alguém. Tem situação que até dá para você levar conforme as suas forças e a sua sabedoria. Mas vai chegar um momento que nós vamos nos cansar. E aí é o perigo, porque quando nós nos cansar, nós temos que ter o discernimento a quem recorrer. A Bíblia diz que Jesus agora ele sai da terra de Jerusalém e ele vai para as partes de Tiro e de Sidom. Lembrando muito bem que Jesus, quando ele vem na terra, que ele nasce do ventre de Maria, aos 30 anos é batizado por João Batista. Jesus agora ele vem para a salvação, para a pregação do evangelho, para o povo judeu, para o povo de Israel. Esta mulher não era judia, esta mulher aqui, ela era grega. Esta mulher não era da linhagem de Abraão, não era da linhagem de Israel. O momento do milagre dela não era neste momento do ministério físico de Jesus aqui na terra. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que o véu se rasgou, a graça do Senhor não somente alcançou os judeus, mas alcançou os gentios, que somos nós, e a todo quanto aquele que nele crê. Então escute bem isso aqui para você entender a mensagem. Quando Jesus chega aqui neste momento, não era momento de Jesus, aleluia, libertar e salvar aquele que não era da linhagem de Israel. Tinha que esperar Jesus morrer na cruz do Calvário primeiro, para que o milagre acontecesse. Mas esta mulher, sabendo que Jesus estava passando por ali, ela foi, aleluia, ela foi, e o texto diz assim no versículo número 21, e partindo Jesus dali das partes de Tiro e de Sidom, eis que uma mulher cananeia que saía daquela cercania, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de... Fala assim, ela recorreu a Jesus Cristo. Fala assim, mesmo que não era o tempo do milagre, mas ela foi até Jesus. Escute bem isso aqui. Não te preocupa saber qual é o dia do teu milagre. Te preocupa é se prostrar aos pés de Jesus e depositar o teu problema para Ele. Porque no tempo certo, no momento certo, Jesus ele vai trabalhar o teu respeito. Eu vou liberar uma palavra do céu para a tua vida. Eu não sei quanto tempo você espera. Eu não sei quanto tempo você ora. Eu não sei há quanto tempo você busca. Mas se você está nos pés de Jesus, a palavra de Deus para você nesta noite é: você está no lugar certo, e no tempo certo Jesus vai trabalhar na tua vida. Então vamos lá. Ela vê que o problema dela é impossível. Ela diz, eu vou para os Jesus, porque o problema dela, irmão, era espiritual. Escute isso aqui, aprenda isso aqui. Pare de lutar com as coisas espirituais com a força do seu braço. Tem coisa no teu casamento que não se resolve pela tua ignorância e pela força da carne. Tem coisa no nosso casamento que só se resolve pelo lado espiritual. O apóstolo São Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto, não sabei-vos, aleluia, que as armas de vocês não são carnais, mas que as armas de vocês são espiritual, e elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Entenda isso aqui, a sua arma carnal, quando você aceitou Jesus, você entregou ela para o mundo, você depositou ela no sangue de Cristo. A partir do momento que entregamos nossa vida para Jesus, as nossas armas não são mais físicas, não são mais carnais,
carnais, as nossas armas são espírito. Como assim, pastor, espiritual? Tem problema que você só resolve no clamor. Tem problema no seu casamento que você só resolve na oração. Aí qualquer problema que você tem com o esposo dentro de casa, você levanta a sua voz, deixa ele mais baixo do que um boné. Deixa ele mais baixo do que uma sandália rasa de todo nome. E depois tem cara de pau de ir para os pés de Jesus e dizer: Senhor, visita lá, faz uma obra, sabendo que você tentou fazer a obra com a força do seu braço. Entenda uma coisa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A nossa família ela não tem que ser regida. A nossa família não tem que ser guiada pela força humana do nosso braço, não. A nossa família, a nossa casa tem que ser governada por Espírito Santo de Deus. Aleluia, tem situação que nós precisamos fazer igual aquela mulher. Tem situação que não vale a pena você falar. Tem situação que não vale a pena você querer agir com o seu braço. Tem situação que não vale a pena você querer agir do seu jeito. Tem situação que você precisa ir para os pés de Jesus, se prostrar diante dele e dizer: Senhor Jesus Cristo, socorre-me, porque só o Senhor pode fazer um milagre. Quem está entendendo isso aqui pode glorificar Jesus. Então vamos lá, ela vai até Davi, ela vai até quem? Então a primeira coisa vamos aprender aqui, porque estamos, aleluia, de uma campanha, aleluia, edificados pela palavra de Deus. Então aprenda com esse texto aqui desta noite, que problemas espirituais na tua família, você não resolve com a força do braço. Você tem que resolver com as armas espirituais. Como assim, pastor? Você tem que resolver com a oração. Você tem que resolver com a palavra de Deus. Tem que ser resolvido com jejum e oração. E aí Deus entra, irmão. Jesus entra e Jesus resolve. E quando Jesus entra, irmã Priscila, e Jesus resolve, irmãos, Ele resolve do jeito dele, da forma dele. E o nosso pastor Eduardo pregou aqui a palavra semana passada sobre, aleluia, sobre Sarai e Abraão. E Sarai procurou resolver do jeito dela a dificuldade dela e ela quebrou a cara. Mas quando nós procuramos resolver os problemas da forma que Jesus quer, que Jesus trabalha, Jesus resolve do jeito dele. E o jeito dele é certo e é pé. A Bíblia diz, aleluia, que ela vai até Jesus e ela se prostra. E ela clama, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja que o problema não é dela, o problema é da filha. Isso aqui, irmão, está se falando, sabe de quê? De interceder. Sabe o que significa intercessão? Intercessão é você pegar para você a dor de um parto que não foi gerado dentro de você. É você olhar para alguém que está grávida, que vai ter um filho, e dizer assim: a dor do teu parto, eu pego ela para mim. Intercessão é isso, é você pegar a dor de alguém. Ela pegou a dor da sua filha. Ela viu que a batalha dentro da casa dela era espiritual. E ela, aleluia, se comoveu e ir para os pés de Jesus buscar um milagre para sua filha. Quantas mães, quantos pais abandonaram os filhos porque não quer pagar preço por eles? Não quer mais orar por eles, não quer mais jejuar por eles, não quer mais instruir eles da palavra. Quantos pais, quantas mães já chutou o balde e abandonou os filhos? Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, a nossa casa, a nossa família, Satanás não vai humilhar, Satanás não vai pisar, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus, nós estamos debaixo da profecia do céu, e o céu tem coisas grandes para a tua vida e para a tua família. E Deus nesta noite nos deu uma palavra para te dizer, porque você veio até os pés de Jesus, Ele tem uma palavra de esperança para a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Quem crê, quem pode levantar a mão para Ele, quem pode dar um glória para Ele nesta noite? Então vamos lá. Ela vai até Jesus, ela se prostra, ela clama no versículo 23, mas Ele não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em si. Escute isso aqui, não era crente, tá? Não era crente.
essa mulher nem sabia quem era Jesus, ela conheceu ele nesse momento. Ela ouvia falar de Jesus. Mas só em ouvir falar de Jesus, ela criou uma força e uma perseverança tão grande, que a Bíblia está dizendo aqui que Jesus não falou nenhuma pá. Irmão, para, você chegar até a pessoa, você chegar até Jesus e dizer assim: minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. E Jesus sequer não diz uma palavra nenhuma para ela. Não dá uma esperança nenhuma para ela. Aí o texto vai dizer assim, versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos chegaram ao pé dele, rogando-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de Senhor. É como se chegasse e dissesse: Senhor, os gritos desta mulher estão incomodando demais, despede logo, dá logo uma resposta para ela. É tipo, que seja sim ou que seja não, responde logo, para que ela pare de ficar gritando atrás de nós. Aleluia, isso é forte. Versículo 25, versículo 24, e ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre. A mulher não era crente, não conhecia Jesus, só ouvia falar de Jesus. Essa mulher aqui, ela demonstra uma perseverança. Às vezes na primeira oração você já quer desistir. Às vezes na primeira petição que você pede para Deus, porque Deus não fez ainda, está em silêncio, não respondeu, você já quer abandonar tudo. Às vezes na primeira campanha que você fez na sua casa, a convenção que eu pensava que Deus ia fazer na meu filho, na minha família, não aconteceu. Senhor, eu vou desistir de tudo. Ei, não era crente, mas só em ela ouvir falar de Jesus, ela sabia que era Jesus que valia a pena confiar e permanecer. Jesus olhou para ela e disse assim: ei, se essa resposta de Jesus fosse para você, irmão. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ele estava dizendo assim, ó: ei, você não é da linhagem de Abraão, você não é judia, e eu fui enviado para os judeus, não foi para você. Não é tempo de eu te atender, não é tempo de eu te alimentar e suprir a tua necessidade. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta era definitiva, sim ou não? Sim ou não? Era definitiva. Ela tinha tudo para dizer: não vou mais no culto. Tinha ou não tinha? Ela tinha tudo para dizer: não vou orar mais, não vou buscar mais, não quero mais saber desse negócio de ir para a igreja, não quero mais saber mais desse negócio de exercer chamada, não quero mais saber disso tudo mais não. Olha a resposta que Jesus me disse. Ele disse que ele foi enviado, não foi para mim, foi para os judeus, porque eu não sou judia. Mas a Bíblia diz que ela se e adorou. Tem coisa que você vai resolver com Jesus na hora, mas tem coisa que é na oração que você tem que resolver com Jesus. Tem coisa que é no louvor e na adoração. Se orando, se jejuando, não está tendo resposta, faz igual Paulo e Silas na prisão. Vamos fazer as duas coisas. Como assim? Tu ora e eu adoro. Não, calma aí. Tu vai louvar, eu vou orar. Como é que vai dar certo? Tenta duas pessoas juntas no mesmo ambiente, um orando alto e o outro adorando. Apóstolo Paulo disse: para muitos é loucura, mas para mim é poder de Deus. Eita glória! Tem coisas que para o mundo físico é loucura, é doideira, mas para o mundo espiritual é poder de Deus. Ela se aprostrou e ela adorou e disse: Senhor, socorre-me. Versículo 26, ele porém respondendo disse: não é bom pegar os pães do filho e deitar aos cachorrinhos. Ai, irmãos, a comida que eu tenho é para meus filhos, não é para os cachorrinhos não. Irmão, os estudiosos da Bíblia dizem que é uma palavra de carinho, cachorrinho.
Mas você quer ser chamado de cachorrinho com uma palavra de carinho? Hã? Quer ser chamado de filhinho, amorzinho, queridinho, queridinha, né? Que é uma palavra, né? Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorros? E aí ela desistiu? Vamos lá. Versículo 27. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela está dizendo aqui é, Senhor, eu não quero tudo que o Senhor tem nas mãos para os seus filhos. Eu quero só o pouco que eles desprezam, que eles jogam fora. O que ela estava dizendo aqui era, Senhor, o muito que muitos desprezam, aleluia, o pouco que muitos jogam fora é o suficiente para me alimentar. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. O que ela estava dizendo é, eu não quero a fartura que o Senhor tem para os filhos, mas a sobra, os restos, é suficiente para o Senhor mudar a minha história, para o Senhor mudar a minha vida, para o Senhor libertar a minha casa. Aí Jesus disse, então respondeu ele e disse-lhe, mulher, grande é a tua fé. A sua perseverança faz com que Jesus, ele venha, aleluia, conhecer o nível da sua fé. Aleluia. Aleluia, a sua perseverança, escute isso aqui, é suficiente para Jesus conhecer o nível da sua fé. Deus disse para Josué, fala para o povo a rodear as muralhas, todos 7 dias, todo dia tem que dar uma volta. A Bíblia diz que eles perseveraram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Quando chegou no sétimo, a Bíblia diz que eles fizeram conforme o que o Senhor ordenou. E todas as muralhas foram ao chão. O teu problema, ele não pode ser motivo para que você use como motivo para você se enfraquecer e desistir. Não usa o teu problema como força para você desistir. Use o seu problema como ânimo para você permanecer. Escute isso aqui, eu vou repetir. Não usa o teu problema como motivo para você desistir. Usa o teu problema como força para você permanecer. Como é que eu vou testemunhar do que Jesus fez na minha vida se eu não permanecer até que Ele faça? E Ele fazendo, eu continue permanecendo na presença dEle. Aleluia, 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 aleluia. Não desista. Não desista. Não desista. Deus manda dizer para pessoas aqui, não desista. Deus quer usar o teu problema para gerar testemunho na tua casa. Deus quer usar o teu problema para gerar testemunho na tua família. Deus quer usar o teu problema para gerar testemunho no teu ministério, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Quem recebe isso aqui nesta noite, levante as mãos. Levante as duas mãos para o céu. Levante as duas mãos para o céu nesta noite. Faça igual aquela mulher, porque eu sei que você tem problema. Eu sei que todos nós aqui temos problema nesta noite. Tem problemas que na oração não foi resolvido. Tem problemas que no jejum também não foi resolvido. Tem problemas, aleluia, que pela palavra ainda não foi resolvido. Mas nesta noite Jesus está dizendo, é noite de você adorar. É noite de você adorar. É noite de você se prostrar, de você se humilhar, de você descer o baixo
nível que você puder e dizer: Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou errante, mas eu sei que eu sirvo a um Deus grande, eu sei que eu sirvo um Deus poderoso, eu sei que eu sirvo um Deus do impossível, eu sei que Tu és grande na minha vida. E o Teu milagre eu vou receber em nome de Jesus. Aleluia. Concluindo, respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua, seja isso feito para contigo como tu. Olhe para o seu irmão, fale para ele assim: Deus, Ele vai honrar o desejo do teu coração. Fala para ele, o segredo é não desistir, é não desanimar, é permanecer. E desde aquela hora sua filha ficou? Fique de pé. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a graça do Espírito Santo sobre a sua palavra nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Adore, 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 adore.